Olá, professores. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, para a gente fazer uma TPC junto, um momento de nossa reflexão. Hoje o nosso tema é o hábito da leitura, a importância do hábito da leitura nas nossas vidas. E a gente vai tirar esse momento aqui para a gente conversar um pouquinho dessa importante tarefa nas nossas vidas de manter o nosso hábito de leitura ativo. Então, eu me chamo Chifre, para quem não me conhece, sou analista sociocultural aqui da Diretoria de Ensino de Bragança Paulista, estou trabalhando no programa Sala de Leitura e tenho o prazer de estar aqui com vocês. Hoje também tenho a companhia da nossa professora, que vai se apresentar também nesse momento. Olá, professores, eu me chamo Guilherme, eu sou professora de Sala de Leitura da Escola Sebastião Ferraz, aqui de Bragança Paulista. Eu sou professora de artes e hoje tenho essa missão de incentivo às pessoas, independente de adultos ou crianças, a criarem o hábito da leitura. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui a apresentação do nosso PPT. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho, nós vamos conversar, vamos refletir um pouquinho como você se vê como leitor. Vamos falar um pouquinho da importância da leitura na prática do cotidiano das nossas vidas, a leitura e a saúde mental e as mudanças positivas, que esse hábito traz para as nossas vidas. É muito importante a gente pensar como que a gente se vê como leitor. Por que é importante isso? Porque é um momento que a gente começa a refletir em qual estágio eu estou como leitor. Para a gente formar um hábito de leitura é fundamental a gente se identificar e verificar em qual etapa, no momento da minha vida, que eu estou como leitor. Eu trouxe hoje aqui para vocês esse livro do autor Alberto Mangel, que fala sobre o leitor como uma metáfora, e ele traz 3 características muito importantes de tipos de leitores. E esse livro é muito instigante, por isso que eu recomendo a leitura para vocês, porque ele diz também, ele traz a trajetória dos leitores no decorrer da história. Ele é um livro que fala sobre a história, mas também fala sobre como que a leitura foi mudando ao longo do tempo. Então, é importante a gente pensar um pouquinho em qual dessas três características eu me identifico. Se é com o viajante, se é com a torre ou com a praça. Antes de eu iniciar, vou ler essa epígrafe aqui com vocês aqui. Somos criaturas leitoras, ingerimos palavras, somos feitos de palavras, sabemos que as palavras são nosso meio de estar no mundo e é através das palavras que identificamos nossa realidade ou por meio de palavras que somos nós mesmos identificados. É muito importante a gente fazer essa reflexão, como estamos como leitores, porque as palavras elas são muito importantes no dia a dia da nossa vivência, O primeiro leitor que a gente vai analisar um pouquinho é o viajante. Qual que é a característica desse leitor? O leitor viajante é aquele leitor que ele vai no caminhar dele, correndo atrás das peregrinações na leitura que ele vai fazendo no tempo da vida dele, ele vai observando o ambiente, o caminhar dele, ele vai aprendendo com o caminho que ele vai percorrendo. É aquele leitor que absorve da leitura e consegue, no momento que ele está lendo, aproveitar, crescer com todos os personagens, as pessoas que estão vivenciando aquela leitura junto com ele. Então, esse personagem viajante, ele realmente ele está no caminho, ele está fazendo uma peregrinação e ele aproveita esse momento para ele crescer. É aquele leitor que está sempre em busca de algo novo, sempre em busca de algo que vai acrescentar na sua vida. Há pessoas que também se identificam com o leitor torre. O que é uma torre? A torre é um momento que muitos de nós temos, na nossa vida, que é um momento de reclusão. Então, a leitura, ela nos leva em alguns momentos da nossa vida, daquele momento de reclusão, um momento que você fica mais introjetado naquele momento ali, que é um momento que você vai fazendo reflexões internas. A leitura, ela nos leva, em muitos momentos,
a estar nesse momento, identificando com essa metáfora da torre, porque ela, em alguns momentos, a leitura ela é tão densa, ela é tão perceptível na nossa vida que ela nos leva à reflexão. Então, o leitor torre, ele está o tempo todo refletindo sobre aquilo que ele está lendo, e também temos o leitor traça. Esse leitor traça é aquele leitor voraz por conhecimento. É aquele leitor que o tempo inteiro ele necessita, ele está em busca de algo novo. Ele está o tempo todo se alimentando de algo novo. É aquela pessoa que, em vários momentos da vida dela, como leitor, que ela não pode entrar numa livraria ou ela não pode entrar numa biblioteca, que ela quer aprender cada vez mais. Todos esses tipos de leitores, eles têm características e essas características, ela vai traçando o perfil de uma pessoa que quer construir o hábito da leitura. Então, é importante a gente se identificar com algum desses viajante, torre ou traça e perceber nesse momento qual é o meu estado como leitor. É muito importante a gente ter essa reflexão sobre a importância da leitura na prática cotidiana, porque esse autor, Alberto Mangel, ele nos leva a pensar na leitura como um ato fundador. Então, como é importante a leitura estar como ato fundador na nossa vida. Assim como as fundações levam as cidades, formam as civilizações, assim também o ato de leitura ele é um ato fundador para que nós venhamos estruturar a nossa vida, venhamos estruturar nosso conhecimento e venhamos conviver com esse conhecimento e tirar proveito desse conhecimento. Então, nossa profissão como educador, ela tem como base fundamental esse ato fundador, que é o ato da leitura. Todo o nosso trabalho, ele se ancora nesse ato fundador. Não há possibilidade de educar uma pessoa ou se educar se nós não desenvolvermos esse ato tão importante, que é o ato da leitura na nossa vida. Para isso, eu chamo vocês a refletirem um pouquinho aqui comigo, peço a atenção de vocês nessa imagem, que é desse livro, O Poder do Hábito da Leitura. Esse livro ele traz algumas informações que são importantes na nossa vida para a gente entender por que o hábito é tão forte na nossa vida e muitas vezes a gente acha que o hábito da leitura, ou o hábito qualquer que a gente adquire na nossa vida, ele se mescla com as nossas decisões. Esse livro, o Hábito da Leitura, demonstra que quase a metade de todas as nossas decisões funcionam no piloto automático. A tarefa que nós iniciamos, que parece iniciar muito complicadas, na verdade, com o passar do tempo, elas se tornam muito fáceis. Iniciar um hábito de leitura, muitas vezes, é doloroso, ou até manter esse hábito de leitura exige de nós uma certa dedicação. Mas com o tempo, isso se torna tão parte de nós que o nosso comportamento diário, que é feito de hábitos, torna comum as nossas ações, torna comum esse hábito nas nossas vidas. Então, é por isso que eu deixo a pergunta aqui para vocês. Como que eu posso formar o hábito de leitura na minha vida? Quais os caminhos que eu preciso tomar para que esse hábito de leitura se estabeleça e esse hábito deixe de ser apenas uma situação não muito rotineira e passe a ser uma decisão constante na minha vida. É muito importante a gente pensar nessas situações. E tem coisas que a gente faz na nossa vida que parecem decisões, mas na verdade são hábitos que a gente foi adquirindo. E para isso, é importante a gente pensar um pouquinho nessa possibilidade
essa possibilidade do hábito que se forma no nosso dia a dia. O hábito, ele é formado a partir de uma rotina, de uma deixa e de uma recompensa. Então, como que eu monto esse hábito na minha vida, no meu dia a dia? Como que eu estruturo esse hábito para que ele deixe de ser apenas uma coisa que é esporádica e passe a ser realmente decisões? Nessa imagem que vocês estão visualizando, vocês podem ver que existe a deixa, a rotina e a recompensa. O que seria a deixa? A deixa, na verdade, são starts que a gente cria na nossa vida, são situações que a gente deixa no nosso dia a dia, que são argumentos que o nosso cérebro ele vai usar para iniciar essa rotina e que vai iniciar esse hábito da nossa vida. Então, a deixa é o start, o argumento que o cérebro usa para iniciar uma atividade. Então, quando a gente vai iniciar, por exemplo, uma leitura, o nosso cérebro ele foi de alguma forma aguçado para iniciar essa atividade. A rotina é uma atividade que você realiza sempre que se depara com a deixa. Então, vocês viram lá que quando eu tenho uma deixa, quando eu tenho um start, eu passo a executar esse start a partir da rotina que eu vou desenvolvendo. Todas as vezes que eu ver esse start na minha vida, eu vou começar a desenvolver a minha rotina. E a recompensa é uma espécie de prêmio ou sensação de bem-estar por ter realizado aquela tarefa. Então, esse loop que a gente está vendo aí, a deixa, a rotina e a recompensa, é um loop que tem que ser desenvolvido diariamente para que esse hábito deixe de ser apenas uma coisa esporádica e passe a ser, na nossa vida, uma decisão que a gente toma todos os dias e que é comum a gente desenvolver no nosso dia a dia. E o que acontece quando eu obtenho esse hábito de cultivar a leitura? Muitas vezes a gente acha que o hábito da leitura ele vem a partir de alguns hábitos angulares. E, na verdade, esses hábitos angulares que nós vamos conversar aqui agora, eles são o quê? Eles são recompensas que nós adquirimos a partir do momento que nós desenvolvemos esse hábito da leitura. Então, quando você vê alguém que conversa muito bem, ou quando você observa uma pessoa que consegue se expressar de forma muito eloquente, ou que ela desenvolve um rápido raciocínio, o que a gente pensa? A gente pensa que essa pessoa, muitas vezes, ela adquiriu esses hábitos angulares com a rotina do dia a dia dela. E é verdade. À medida que você for desenvolvendo os seus hábitos de leitura, o que vai aparecendo para a gente? Vai aparecendo hábitos angulares, que são hábitos que nós adquirimos a partir dessa rotina que a gente já desenvolveu, esse hábito que a gente já desenvolveu. Isso é muito importante porque esses hábitos angulares são justamente o pilar ou o alicerce que vai prosseguir, fazendo a gente prosseguir a querer desenvolver cada vez mais esses hábitos da leitura. Os hábitos angulares, eles são guias mestres. Eles têm o poder de iniciar uma série de mudanças de comportamentos em nós. Esses benefícios que a gente alcança a partir dos hábitos da leitura, eles desencadeiam em nós uma sequência de mudanças. E essas mudanças, elas são mudanças que nos trazem muitos benefícios. Frequentemente, a gente consegue observar nas pessoas que quem lê, quem desenvolve o hábito da leitura, fala melhor, escreve com mais clareza, resolve situações da vida de forma criativa, de forma mais, às vezes, mais densa,
porque ela sempre está ativando na sua memória situações que ela adquiriu ou situações que ela vivenciou na leitura. Então, é muito importante a gente desenvolver o hábito da leitura e também desenvolver o hábito da leitura profunda. O que é o hábito da leitura profunda? É aquela leitura que ela traz uma sequência de ideias, e essa sequência de ideias, sequências de situações, elas nos levam a quê? Elas nos levam à reflexão, elas nos levam a inferências. As leituras profundas, elas nos levam a poder, com uma forma mais fácil, mais prática, desenvolver o nosso, hábito de refletir. Então, é muito importante a gente desenvolver esses hábitos angulares, desenvolver o hábito da leitura, porque nós vamos adquirir esses hábitos angulares. E esses hábitos, eles acompanham a vida da gente por muito tempo, por um período bem longo. E todos esses hábitos, eles irão produzir em nós muitos benefícios, como eu já falei aqui com vocês. E é muito importante a gente estar sempre refletindo sobre essa questão. O que a leitura vai trazer de benefício para mim? Qual que é a recompensa que ela vai trazer para mim? E é isso também que a professora Henrilene vai conversar um pouquinho com vocês. Ela vai dizer para vocês um pouquinho da força desses hábitos angulares, da força que esse hábito ele traz para a nossa vida inteira. E aí eu passo a palavra para a professora Henrilene conversar um pouquinho com vocês. Falar sobre a leitura e a influência da leitura no nosso. Olá, estou aqui de volta para nós falarmos sobre a leitura e a saúde mental. Nós sabemos a importância da leitura na nossa vida, porque nós desenvolvemos toda a nossa capacidade de raciocínio, de pensamento, a nossa disponibilidade da cognição, né? Muito através da leitura, ok? Assim como nós já sabemos, ler é um exercício que estimula o cérebro, né? Da mesma forma que as nossas atividades físicas estimulam o desenvolvimento da nossa musculatura, ajudam no nosso bem-estar físico, a leitura nos acompanha também no desenvolvimento e na saúde do nosso cérebro, né? De acordo com um pesquisador do Instituto do Cérebro, né, um professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, Augusto Bushways, ler atua como um exercício que estimula o nosso cérebro, né? Todas as informações e as conexões do nosso sistema nervoso, né? O hábito de leitura com relação à aprovada uma melhor qualidade da saúde mental, estimula o quê? Desenvolve o quê? A nossa imaginação, a nossa mentalização e a aprendizagem, o que para nós, enquanto professores, é o que mais tem a ver com o nosso dia a dia, né? A nossa aprendizagem, a aprendizagem dos alunos e todo o ser humano como um todo, né? Todos nós estamos envolvidos constantemente nesse sistema de aprendizagem constante. O cérebro precisa desse exercício, apesar de não ser um músculo, né? Também o estresse. Nós temos várias pesquisas que dizem que a redução do estresse, né, proporciona a redução do estresse, reduz em até 68% o nível do estresse. Durante os estudos, também foi constatada a redução da frequência cardíaca, né? E o alívio das tensões musculares. Então, o prazer de ler nos proporciona, além do desenvolvimento mental, ainda toda a capacidade de relaxamento
e de cuidado com o próprio corpo, né? Os benefícios não atuam só no presente, quando a gente está falando a respeito da leitura e dos seus benefícios, né? Ela nos traz também benefícios para o futuro, ou seja, elas funcionam como uma prevenção, né? No caso de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, a demência, né? Que às vezes são doenças que vão surgindo aos poucos. Quando nós criamos o hábito da leitura, como o nosso cérebro ele está em constante sinapse, né? Os nossos neurônios estão em constante sinapse, é um estímulo para que o nosso cérebro continue funcionando cada vez melhor. Inclusive as pessoas idosas, é sugestivo, é recomendado, né? Inclusive, que as pessoas continuem fazendo seus exercícios de sudoku, para quem gosta de matemática, que façam outros tipos de atividade que desenvolvam a mente. E todas elas estão diretamente relacionadas à leitura, né? A leitura constante, não a leitura rápida, né? Como nós fazemos hoje em dia, que a internet nos trouxe esse imediatismo, né? De nós queremos tudo muito rápido. Então, você bate o olho naquilo, você já tira suas próprias conclusões, sem olhar a fundo o que aquilo realmente representa, né? Então, essa leitura prolongada, essa leitura lenta, é o que nos faz assimilar e colocar para funcionar a nossa memória, né? Que é a importância do aprendizado constante e do hábito de leitura, como a Shirley já falou. Isso é muito importante, né? E a nossa profissão, enquanto professores, né? E também os atores, que precisam ler muito, são profissões que ajudam, né? Nessa prevenção, né? Porque a gente é obrigado, não só pela obrigação, mas também pela própria função, a ler constantemente. Os atores estão constantemente lendo, né, os seus scripts, o que ele tem que dizer nos filmes e nas novelas, né? Todo o seu conteúdo, a gente tem que estar sempre estudando. E com isso, nós conseguimos adquirir novos vocabulários, como a Shirley já falou, né? Nós temos as conexões neurais, nós conseguimos, nos propicia, inclusive, quando nós estamos fazendo a leitura, que nós entremos na história, né? Propriamente dita. As conexões neurais fazem como que a gente realmente vivencie o fato, quando a gente está fazendo alguma leitura profunda, né? Uma leitura lenta, calma e tranquila. Também auxilia na formação do nosso senso crítico, aumenta a nossa capacidade de reflexão sobre as coisas, como a própria Shirley já falou com a gente. Não existe também um tempo específico para você poder realizar a sua leitura. Você pode realizar a sua leitura no período da manhã, ou antes de dormir, que inclusive é bacana para você dar uma relaxada antes de dormir, né? Enfim, não existe um tempo e nem uma hora específica para você poder desenvolver essa habilidade, né? O importante é que nós criemos hábitos, né, da leitura diária, né, com estratégias como deixar um livro de cabeceira, por exemplo, selecionar livros e temas que nos traga algo de bacana, né, algo de legal e que a gente goste, né, algum assunto que a gente goste de ler, né? Também nós conseguimos essas habilidades que nós vamos adquirindo, né, com o hábito da leitura, muda completamente o nosso cérebro, como já diz a nossa neurociência, né? Ela permite fazer novas conexões entre as regiões visuais, a linguagem, o pensamento e também a nossa emoção. Por quê? Quando nós estamos lendo, normalmente nós nos identificamos com a história,
às vezes nos traz algum fato, né, do nosso passado, traz a nossa lembrança. Às vezes, dependendo do que a gente está lendo, a gente consegue até sentir o cheiro, né, dos alimentos quando são citados nas histórias que a gente está lendo, porque isso é muito resgate às vezes, né? Até a gente tem um trabalho que se chama biblioterapia, que também é o processo terapêutico através da leitura, que é muito interessante. Ah, eu esqueci de citar para vocês, eu sou arte-terapeuta, é por isso que a gente tem meio que essa visão neurológica e de comportamento, tá bom? Essa transformação conforma com cada novo leitor, né? A habilidade de ler, que ela não existe dentro da nossa cabeça. Nós temos que criar, assim como nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, nós também aprendemos a ler, né? E o ler não apenas na escola, mas transformar isso como um hábito para que nós criemos um novo circuito dentro do nosso cérebro, né? E isso vai conseguir abrir as portas para um novo mundo. Antes disso, eu só queria citar para vocês um pesquisador, né, um historiador e um pesquisador, que fez um trabalho na Universidade Federal de São Paulo, com alunos da medicina, né? Para desenvolver neles o lado humano, né? O lado das emoções, o lado mais, mesmo emocional mesmo, né? Que a leitura realmente pode ser prazerosa, formativa, mas ela é muito séria e ela pode despertar e descobrir o lado humano das pessoas. Hoje em dia nós estamos vivendo num mundo muito gelado, muito frio. As pessoas não se importam muito com as emoções, com os sentimentos. E a leitura pode trazer isso à tona, né? Na verdade, a leitura é um remédio para nós mesmos, né? Quando nós ficamos muito tempo desconectados, né, conosco mesmo, nós adoecemos, né? Nós temos uma série de patologias clínicas que acabam arrebatando com a nossa saúde, né? Então, a leitura é terapêutica e ela possibilita essa reconexão, né, com aquilo que nós realmente somos. Sermos dotados de afeto, de sentimentos, de questionamentos, né? Tudo isso já está incutido em nós, só que nós precisamos aprender a desenvolver e realmente aplicar tudo isso, né? Usar tudo isso que está em nosso benefício. E eu gostaria de deixar para vocês uma frase que nós não precisamos adoecer para nos cuidarmos. E a leitura vem como um processo preventivo dessas patologias todas que nós podemos ter no futuro. E eu gostaria de sugerir a vocês, para nós encerrarmos essa nossa fala, para que vocês reflitam sobre o que a leitura faz por você, né? Tudo isso que a gente está falando para vocês, é óbvio que é só para trazer benefícios, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre o que a leitura pode fazer por você, né? O que ela faz por você com relação à sua mente, ao seu cérebro e à sua saúde física também, ok? Passo a palavra a Sheila e muito obrigada pela atenção. Pois bem, professores. A gente passou esse tempinho aqui, iniciamos a nossa fala pensando na reflexão. Nós iniciamos a nossa fala pensando naqueles tipos de leitores que a gente encontra pela vida. O leitor viajante, o leitor que se identifica com a torre, o leitor que se identifica com a praça. Mas o mais interessante de tudo isso é que nós venhamos encerrar essa nossa fala com essa reflexão. O que a leitura tem feito de bom para a minha vida? Ou, se em algum momento eu me tornei um leitor que esqueceu um pouquinho dessa prática, esqueceu um pouco da importância dessa prática na minha vida, desse hábito na minha vida, esse momento aqui que a gente traz esse diálogo com vocês, é para que a gente reflita, é para que a gente volte o caminho, que a gente se torne, quem sabe, um leitor viajante, que aproveita da leitura em seus
diversos momentos da vida. Então, eu chamo vocês para um desafio. Eu convido vocês a tirar um tempo para a leitura. Eu convido vocês para ler pelo menos um livro por mês. Quem sabe um conto, quem sabe uma pequena crônica, porque tudo isso, toda essa rotina que a gente vai criando, como a Irlene disse, ela vai criando essa rotina, ela vai fazendo parte da nossa vida, e de repente, aquele hábito que foi esquecido, aquele hábito tão importante que a gente coloca ele como um ato fundador, como nós já falamos, ele retorna na nossa vida. E aí a gente começa de novo esses momentos tão prazerosos, a gente começa de novo a absorver todos esses benefícios que a leitura nos proporciona. A leitura está aí para nós. Em todo lugar nós temos jornais, temos revistas, temos livros. No nosso celular também a gente tem várias histórias para a gente ler. Então, eu convido você a não esquecer desse hábito, porque ele é muito importante. A gente vai ter outros momentos em outros ATPCs que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Mas hoje, o nosso convite para você é que você não deixe esse hábito para trás. Leve esse hábito junto com você, porque não é só profissionalmente, mas ele é um hábito que vai trazer vários e vários benefícios para a nossa vida pessoal. Então, mais uma vez, eu digo aqui para vocês, foi um prazer estar aqui e espero vocês na próxima. Um abraço e até a próxima ATPC.